Na pandemia da Covid-19, começou-se a haver uma necessidade de que se pudesse ter um monitoramento glicêmico dos pacientes, reduzindo o contato dos profissionais de saúde com o doente, com o paciente, justamente para reduzir o contágio da Covid. E foi aí onde começou-se a utilizar, né, isso abriu as portas para que fosse utilizado os sensores de monitoramento contínuo de glicose no ambiente hospitalar. Começaram então a surgir estudos pequenos, né, serviços relatando sua experiência com esses sensores. A Endocrine Society 2022 já colocou isso na sua diretriz, falando sobre a possibilidade de utilizar o sensor para adultos não críticos que têm um risco maior de hipoglicemia e que estivessem hospitalizados como uma forma complementar às Uhum. glicemias capilares. O paciente faria o sensor de monitoramento contínuo mais glicemias capilares. Então, havia uma expectativa de qual seria o posicionamento da SBD nessa nova diretriz. E aí, o que é que eles falam sobre isso? Eles falam sobre esse ponto e qual é a Falam sobre o recomendação? ponto e colocam sim como uma possibilidade. Vai até mais além aí do que as indicações que você É. estava colocando. Então, é assim, uma possibilidade. E aí ele até cita lá, principalmente um paciente que já vem em uso, você manter, porque vai melhorar até a satisfação do paciente durante o internamento. Né? Mas tem situações em que você tem que checar a glicemia capilar, certo? Mesmo o paciente estando com a monitorização contínua. Então, se dá extremos de glicemia, né, glicemia abaixo, ele coloca o ponto de corte abaixo de 85 acima de 300. Mas seria basicamente isso. Extremos da glicemia, você precisa confirmar com a glicemia capilar. Ou se o paciente tem sintomas de hipoglicemia, ou se tem instabilidade hemodinâmica, ou se está no pós-operatório imediato. Essas são situações em que você vai ter que usar a glicemia capilar, mesmo que o paciente esteja com monitorização lá, o sistema de monitorização contínua. Né? Mas, de uma forma geral, sim, eles validam aí o uso no internamento do paciente. Aí assim, os pontos de corte, como a gente está dizendo aqui, são completamente aleatórios. Não existe nenhum estudo mostrando que cortou em 90, ou em 100, ou em 85. Ele botou lá o 85, né? E botou o 300 também. Eu acho que a curva glicêmica desses pacientes acaba sendo um dado importante, assim. Uhum. A experiência que eu tenho, às vezes, a gente tem, por exemplo, muito paciente que faz pico glicêmico antes do almoço, antes do jantar, e que fica ali uma dúvida na hora de fazer o ajuste, esse pico está vindo de uma insulina rápida da refeição que está insuficiente, ou se é dos lanches que estão sendo ofertados, Uhum. principalmente aqueles mais idosos que fazem aqueles suplementos com maltodestrina, Isso. isomaltulose, que estão muito Atrasa, presentes em né? ambiente hospitalar. E aí, quando é um paciente que está usando esse sensor, ajuda muito, porque a gente vê que às vezes ele saiu muito bem do café da manhã e o pico foi às 10 horas na hora Aham. que usou o suplemento. Então, o problema não é a insulina que eu estou fazendo no café, é o lanche ali, é o suplemento da manhã. Uhum. Talvez se eu tivesse ajustado a insulina do café, eu tivesse causado uma hipoglicemia, né? É uma informação muito fina que eu não teria com glicemia capilar de forma alguma. A gente sabe que o sistema flash, monitorização, ajuda muito ambulatorialmente. Então, por que não usar também para ajudar a nível Aí hospitalar? o que cabe aí é porque assim, aqui no Brasil a gente tem as entidades oficiais que fazem recomendações e isso não necessariamente, ao contrário até, na maioria das vezes nem é atendido pelas entidades oficiais, né? Então assim, nos Estados Unidos não, na medida que você faz uma recomendação tem um impacto econômico bem mais significativo. Então se você coloca lá que vai usar um sensor no hospital, isso vai repercutir em custo com o plano de saúde, com o gasto hospitalar, com tudo mais. Então, isso passa a ser uma recomendação mais formal, ele precisa de mais substrato para recomendar. A gente, de novo, não tem nenhum estudo que mostra que aquilo ali impacta em algum desfecho, usar o sensor no contexto hospitalar especificamente, lembrar que é um tempo relativamente curto. Então, não é uma coisa que você vai generalizar, mas logicamente que se está disponível, tem uma informação. Principalmente para como ele cita esses pacientes que já vêm em uso. Isso. Não, tira o sensor e vou ficar usando só glicemia capilar. Não, você não mantém. precisa. É possível usar e é fidedigna a informação. Isso que é o principal que a gente tem que levar em consideração. Maravilha. Bem, lembrando, só rapidinho, que a gente está falando de pacientes não críticos, não né? críticos. Não está falando de paciente de UTI, que é mais instável hemodinamicamente. E até porque vai usar droga vasoativa, vai ter alguma alteração de testício, né? Vai ter, não tem como.